Agora nós vamos fazer a almofadinha porta-chocolate. Eu tô com o bastidor 20 por 30 aqui, mas a matriz que eu vou utilizar vai ser 16 por 26. Essa matriz, para ser feita toda na bordadeira, tem a partir do bastidor 15 por 26. Mas tem também a matriz do roxinho para a gente poder fazer a confecção dela, o fechamento dela na máquina de costura. Vamos fazer essa etapa aqui, primeiramente ela toda na bordadeira, depois a gente vai fazer ela, o roxinho bordado e o fechamento na máquina de costura. Na primeira etapa aqui vai ser as orelhinhas, a máquina vai fazer a marcação aqui na entretela rasgada. Feita a marcação, para a confecção dessa coelhinha, eu vou utilizar a manta frissê, aquela utilizada para fazer cobertor, também conhecida como microfibra. Eu vou fazer essa coelhinha na cor cinza, né? O roxinho dela vai ser no cinza. E então aqui nas orelhinhas eu vou usar uma camada de tecido do frissê cinza e também uma camada do tecido frissê no rosa para fazer a parte da frente das orelhinhas. Vou posicionar frente desse tecido, frente do rosa com frente do cinza. E vou colocar sobre a marcação os dois tecidinhos. Posicionei os dois tecidos aqui certinho sobre a marcação. Vou utilizar também uma camada de plástico, porque esse tecidinho que eu estou utilizando, ele é muito peludinho. Então, para não ter o perigo de enroscar o calcador nos pelinhos e fazer aquela bagunça que costuma fazer quando enrosca, eu vou utilizar o plástico para proteção. E agora a máquina vai fazer a fixação desses tecidos. Feita a fixação, vou retirar o trabalho do bastidor, destacar a entretela, destacar todo esse plástico e recortar em volta aqui das orelhinhas. Depois a gente vai desvirar essas orelhinhas e reservar elas para a etapa do rostinho. Já cortei e desvirei as orelhinhas, vou deixá-las guardadinhas aqui do meu ladinho. E agora a gente vai para a cabecinha, que vai ser a nossa almofada. A primeira etapa aqui, a máquina vai fazer a marcação do rostinho. Feita a marcação, vou vir agora com recorte de frissê, o mesmo frissê que eu usei para a parte de trás da orelhinha. Vou posicionar ele aqui certinho, deixando passar um pouquinho aqui da parte inferior, que é onde vai ficar a abertura para a gente poder desvirar, para a gente poder ter margem para costurar depois. Posicionei o frissê, vou vir também com recorte de plástico sobre o frissê para a gente proteger então o tecido do pezinho do calcador da máquina. Vou abaixar o pezinho e a máquina vai fazer a fixação desse tecido. Feita a fixação, agora a máquina vai fazer a marcação dos olhinhos e do narizinho da nossa coelhinha. Feita a marcação, agora a gente vai posicionar um recorte de tecido sobre essa marcação para a máquina fazer a fixação. Eu tenho uns retalhozinhos de plush aqui da cor preta, então eu quero utilizar eles para não precisar cortar um recorte de plush, porque eu já tenho esses retalhos. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tecidinho aqui no primeiro olhinho, deixar fazer a fixação, pausar para poder colocar o tecidinho aqui no outro para fazer a fixação e assim utilizar os meus retalhinhos. Vou utilizar aqui também mais um recortezinho de plástico para proteger aqui o nosso tecidinho. Vou abaixar o calcador da máquina e vou deixar ela fixar, fazer a fixação desse primeiro olhinho. Fez a fixação desse primeiro olhinho, eu vou pausar a máquina, vou recortar já o excesso dele
e depois sim posicionar o tecido aqui para ser feita a fixação do narizinho. Assim eu consigo aproveitar esses retalhinhos. Recortei o excesso de tecido do primeiro olhinho, vou posicionar meu retalhinho aqui sobre a marcação do narizinho, vou posicionar também uma camada de plástico e vou deixar a máquina fazer a fixação. Vou deixar a máquina fazer a fixação então do tecido do narizinho. Feita a fixação do narizinho, vou pausar a máquina novamente e vou recortar esse excesso e novamente colocar um retalhinho aqui sobre a marcação do segundo olhinho. Recortei o excesso do narizinho, vou posicionar agora meu outro retalhinho de blush sobre o último olhinho, o segundo olhinho. Vou também posicionar uma camada de plástico e agora sim eu vou deixar a máquina terminar o ponto de fixação. Fixado e recortado o excesso de tecido dos olhinhos e do narizinho, agora a máquina vai fazer o ponto cheio de acabamento dos três. Feito o ponto cheio de acabamento, agora a máquina vai fazer a marcação das bochechinhas. Feita a marcação, vou posicionar um recorte de tecido aqui para as bochechinhas e também um recorte de plástico para proteção e vou deixar a máquina fazer a fixação dessa bochechinha. Feita a fixação, vou recortar o excesso de tecido e a máquina vai fazer o ponto cheio de acabamento das bochechinhas. Feito o ponto cheio de acabamento das bochechinhas, agora a máquina vai fazer a marcação de onde a gente deve posicionar as orelhinhas para a gente poder fixar ela no rostinho. Feita a marcação, vou posicionar a orelhinha com a parte rosa viradinha para baixo, frente com frente aqui com o rostinho. Vou posicionar bem a orelhinha aqui em cima da marcação para ajudar o pezinho a não enroscar. Eu vou pegar um recorte de fita crepe, deixa eu prender aqui primeiro na orelhinha, vou posicionar ela aqui, passando meio centímetro, 7 milímetros da marcação para ela ficar bem presa. Vou abaixar o pé calcador e vou deixar a máquina então fazer a fixação da nossa orelhinha. Agora que a máquina prendeu a orelhinha do lado de cá, vou repetir a mesma coisa com a orelhinha do lado de lá. Feita a fixação das orelhinhas, nós vamos colocar elas para o lado de fora do rostinho e a máquina vai fazer então a marcação da onde a gente vai colocar o bolsinho aqui porta-chocolate. Feita essa marcação, vou pegar um recorte de tecido dobrado, precisa estar dobrado porque a gente não consegue fazer o acabamento dessa parte superior aqui na bordadeira. Vou posicionar esse tecido, o tamanho do tecido vai depender da matriz que você for utilizar. Eu estou utilizando 16 por 26, então eu peguei um recorte de tecido que cobrisse aqui da marcação, do topo da marcação, dos dois lados, até a base aqui da cabecinha do coelho. Então vai depender da matriz que você estiver utilizando. Vou posicionar bem aqui sobre a marcação do bolsinho, vou baixar o pé calcador e agora a máquina vai fazer a fixação desse bolsinho. Aqui pro bolsinho eu utilizei um tricoline. Por que eu utilizei o tricoline? Porque essa manta plissé, ela tem pouquíssima elasticidade. Então, o tricoline atrás não vai atrapalhar na hora do enchimento. Porque se você colocar um tecido que estica aqui para fazer o rostinho e um tecido que não estica aqui para fazer o bolsinho, o que acontece?
o tecido do bolsinho vai atrapalhar na hora de encher, não vai deixar encher tanto quanto deve encher um tecido com elasticidade. Se eu estivesse utilizando aqui, por exemplo, o plush, eu daria preferência para usar aqui na parte de trás do bolsinho uma malha ou então algum tecidinho que tem um pouquinho de elasticidade para poder acompanhar o enchimento do plush. Feita aqui então essa fixação do bolso, eu vou voltar as orelhinhas para baixo. Só que as orelhinhas, elas ultrapassam essa parte de baixo aqui da costura. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma dobra nelas. Vou dobrar elas aqui um pouquinho. Vou manter elas aqui no centro, tá? Se você quiser colocar a fita crepe, você pode colocar. Vou fazer até melhor, eu vou colocar elas aqui dentro do bolsinho, ó. Pra elas não atrapalharem agora na fixação. Guardei elas aqui dentro do bolsinho. E agora eu vou vir com outro recorte de tecido, frente com frente. Eu tô olhando aqui a frente do meu plissê. Vou colocar frente com frente aqui com o trabalho já feito. E a máquina vai fazer então o ponto de acabamento, o ponto de fixando essa parte de trás da cabecinha com o trabalho que a gente já fez aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho mais o pé do meu calcador. Se você tem uma máquina que não levanta o pé calcador, dê preferência para tecidos mais finos. O flissê, ele é um pouco grossinho e como a gente está utilizando 2 camadas de flissê, mais o bolso e aqui nas orelhas também tem 2 camadas de flissê, ela fica bem alta. Então, para uma máquina que não levanta o pezinho, ela pode ser um pouquinho complicada de fazer com esse tecido. Então, dê preferência a tecidos mais finos, caso a sua máquina não tenha esse recurso de levantar o pé calcador. Vou aumentar um pouquinho mais ele aqui. Vou abaixar o pé calcador e a máquina então vai fazer a fixação desse tecido posterior da cabecinha. Bordado finalizado, vou retirar, destacar o trabalho aqui da entretela. Vou tirar a entretela aqui da parte de trás da nossa almofadinha também. E a partir daqui é o mesmo processo que a gente fez com o rostinho dos nossos bonequinhos. Aqui, por ser um tecido mais maleável, a gente não tem necessidade de cortar com a tesoura de picote, né? Por causa que ele é bem molinho e não cortar com a tesoura de picote não vai prejudicar em nada o nosso trabalho. Então, vou cortar aqui, respeitando aqui a abertura pra gente poder desvirar. Vou cortar aqui a toda a volta. Uns 4 milímetros de distância da costura, 4, 5 milímetros de distância da costura. Aqui na orelhinha, a mesma coisa. E chegando aqui na abertura, em vez de continuar reto, a gente vai para baixo para preservar então aqui esse tecido, para ajudar a gente na hora de for costurar essa cabecinha. Ficou um tecidinho aqui sem cortar e vai ficar assim ela recortada. Tá a nossa abertura, né? Olha, essa parte eu não recortei e a gente agora vai desvirar a nossa cabecinha. Recortei, desvirei. O nosso bichinho vai ficar assim, essa parte depois vai para trás, mas antes de virar essa parte para trás, a gente vai encher aqui, fechar com pontinho invisível, aí sim, depois a gente vai vir e vai virar aqui o nosso bolsinho para trás. Se você quiser, antes de encher, bater um botãozinho de pressão aqui na parte de trás para poder prender,
pode também, tá bom? Eu vou encher ela aqui e volto para mostrar ela cheinha para vocês. Aqui eu tô com a almofadinha já cheinha, já fiz aqui o ponto invisível para fechar, tá? Aqui não precisa ser tão perfeitinho, porque isso aqui vai ficar escondidinho pelo bolsinho. Tô aqui com a nossa almofadinha já cheia, com a abertura aqui já fechadinha. O modo de fechar dele é o mesmo modo de fechar do rostinho dos bonecos. Se você quer ver como que faz esse ponto invisível à mão, é só clicar no ícone do vídeo que tá aparecendo aqui em cima. Feito isso, vou desvirar agora o bolsinho, vou passar o bolsinho aqui para trás, vou acertar bem aqui embaixo a costura, vou dar uma apertadinha nele para ele assentar no lugar. Tá praticamente pronta a nossa, a gente dá uma apertadinha para ir ajustando só o plumante no lugar. E tá pronto a nossa almofadinha. O que a gente vai fazer agora? Na outra, eu fiz ainda uma gracinha para deixar os olhinhos aqui um pouquinho mais fundinhos, para dar aquela impressão de fundura dos olhos, né? Vou pegar aqui a mesma linha que eu fiz o fechamento da cabeça, vou entrar aqui. Seria até bom pegar uma linha um pouquinho maior, uma agulha um pouquinho maior, uma agulha de boneca, por exemplo. Vou baixar aqui um pouquinho o bolsinho e vou entrar aqui mais ou menos na altura do olhinho. Vou sair aqui bem em cima do ponto cheio de acabamento do olhinho. Aqui, ó, sair aqui. O pontinho não tem problema, o nozinho não tem problema, porque como é um tecidinho peludinho, ele vai ficar bem escondidinho aqui no meio. Vou voltar aqui no mesmo lugar, só passando uns 2 milímetros só de distância, e vou sair aqui na parte de trás. Opa. Vou fazer isso algumas vezes pro olhinho ganhar profundidade. Lembrando de usar uma cor de linha que não vai destacar no tecido, na pelúcia, né? Que vai ficar bem... A minha pelúcia aqui é cinza, eu tô utilizando uma linha cinza, tá? Essa também é uma linha 100% poliamida, fio 40, bem resistente, então não vou ter correr perigo, nem risco nenhum dessa costura aqui estourar depois. Passei a linha aqui então umas 3 vezes, olha como já ganhou profundidade, e vou fazer a mesma coisa aqui na parte inferior do olhinho. Passei aqui 3 vezes no olhinho de cá, olha a diferença, já fica, olha, fica muito bonitinho. Dei essa pontadinha, vou dar um nozinho aqui na parte que vai ficar escondidinha pelo bolsinho, e a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Dei o nó, vou entrar com a agulha aqui e sair aqui por dentro, e vou repetir então o mesmo processo com o outro olhinho. Afundei então a parte superior e a parte inferior dos 2 olhinhos, olha como que fica uma belezinha. E agora, o branquinho dos olhos, eu vou utilizar essa tinta Puff, que é uma tinta expansível, né, com calor. Se a gente aproximar, depois dela seca, a gente aproximar o secador de cabelo, então só aproximar o ferro quente aqui dela, ela já vai dar uma enxadinha. Vou pôr aqui um pinguinho de tinta maiorzinho aqui na parte superior do olhinho e um pinguinho de tinta bem pequenininho aqui na parte inferior. E vou fazer a mesma coisa, vou abrir aqui para os pelinhos não atrapalharem. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, um pinguinho maior na parte de cima e um pinguinho pequenininho aqui na parte de baixo. E tá pronta a nossa almofadinha, só deixar a tinta secar. Do lado de trás ela vai ficar assim. Se quiser, como eu falei, pode colocar um botãozinho de pressão. Aqui, como essa é um pouquinho menor do que a outra que eu fiz, essa aqui cabe alguns bombons, né, alguns chocolatinhos ao russo. Eu espero que vocês gostem, que façam aí muitas almofadinhas agora para Páscoa,
que vendam bastante, que tenham muito sucesso aí, que façam muito sucesso aí no ateliê de vocês. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.